Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isto vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vem julgar a nossa terra. 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 Jesus Cristo é o novo centro que comunica a misericórdia do Pai no Espírito Santo e precisa de discípulos missionários a produzirem muitos frutos do jeito da Virgem Maria. Caro irmão, no sacerdócio, caros irmãos e irmãs, nós ouvimos no Santo Evangelho uma passagem que eu considero que tem acontecimentos difíceis, aparentemente, de conciliar. Porque Jesus, a manifestação da misericórdia, aparece amaldiçoando uma planta. E depois, no templo, expulsando os vendilhões e os animais. E por fim, falando de fé, de oração e de perdão. Mas vamos tentar. E convém, nesse momento,
recorrer ao Antigo Testamento. Porque é interessante, a figueira é uma planta, uma árvore bem conhecida naquela região, bem citada no Antigo Testamento, porque ela também faz parte das promessas de Deus para o seu povo, por exemplo, quanto à terra prometida. Deuteronômio 8, versículos 7 e 8. Pois o Senhor teu Deus vai introduzir-te numa terra boa, terra com águas correntes, fontes e lençóis de água subterrâneas, que brotam nos vales e nos montes, terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. E é interessante que em outras passagens também, a figueira é sempre citada ao lado da videira. Um outro trecho do Antigo Testamento que nos ajuda a perceber o quanto que a figueira era símbolo de bem-estar, de prosperidade, está em Miqueias, capítulo 4. Quando, falando sobre as promessas de restauração para o povo, lemos assim, Miqueias 4, versículo 4 seguintes. Cada qual estará sentado debaixo de uma videira, novamente a videira citada, e de sua figueira, sem ser perturbado, pois falou a boca do Senhor dos exércitos. Todos os povos caminham, cada qual em nome de seu Deus. Nós, porém, caminharemos em nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Então a figueira, irmãos, liga o povo de Deus à promessa, à restauração, a bem-estar, a segurança. Que símbolo maravilhoso de uma árvore que pode chegar a 12 metros. Aí voltamos ao Santo Evangelho. Jesus viu uma figueira cheia de folhas. E a figueira dá primeiro frutos e depois folhas. Lembra-se que em João capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós os seus ramos? Pois bem, agora ele, como a videira verdadeira, se aproxima, se coloca bem próximo de uma figueira que precisava ser estéril, infértil, falsa em seus frutos? Não. E é o que Jesus encontra. Bastante folhas vistosas, mas nenhum fruto. Vamos ao Evangelho. Jesus dá uma sentença diante daquela figueira estéril. Marcos, capítulo 11, versículo 14. Então, reagiu dizendo à figueira: nunca mais ninguém coma do teu fruto. E os discípulos ouviram. Jesus que dá esta sentença tão dura. E prossegue o Evangelho, dizendo que eles entraram no templo, em Jerusalém. E aqui, permita-me falar um pouco agora do templo. Porque o centro da vida religiosa e nacional para o povo judeu era o templo. No século VII, Jeremias percebeu que o templo para o povo tinha ganhado uma proporção de importância tamanha que as pessoas estavam apegadas ao templo. E só pelo fato
do templo estar ali, tendo sido construído por Salomão, templo muito belo, mas a vida do povo de Israel não estava num processo de conversão, não estava numa produção de frutos de acordo com a casa do Senhor. É interessante que Jeremias, do século 17, antes de Cristo, ele já faz a relação do templo com a figueira. Vamos lá? Jeremias capítulo 8, versículo 12, seguintes. Deveriam envergonhar-se, pois o que fizeram foi horrível, os pecados do povo, que frequentava o templo, a casa do Senhor. Mas não se acanham mesmo. Eles não sabem o que é ter vergonha, o que é ter arrependimento. É por isso que vão morrer. Estarão entre os que já tombaram. Quando eu vier a acertar contas, serão derrubados, oráculo do Senhor. Deles eu gostaria de colher alguma coisa. Repitam comigo. Mas não há uvas na parreira. Não há figos na figueira. Suas folhas já secaram. E cachos não se encontram. Jeremias 8. Então Jeremias, que tinha consciência que a videira e a figueira eram símbolos e frutos e árvores que representavam bênçãos, etc. Quando ele percebe que a vida do povo não estava mais em conversão, e por causa disso, eles estavam correndo o risco de colherem maus frutos daquela maldade toda, ele pega na imagem da videira, colocando do lado também a figueira, para dizer que Deus foi lá e não encontrou frutos. Não lembra o que aconteceu com Jesus? Jesus se aproximou, não encontrou frutos. Agora Jesus entra no templo, não mais dentro daquele contexto do povo apegado ao templo, mas um povo admirado com aquela restauração do templo feita por Herodes. Porque, permita-me voltar um pouco no Antigo Testamento, Jeremias denunciou, profetizou, o povo não quis ouvir. No século VI, o templo foi destruído. Passado quase 50 anos, o templo de 520 a 515 foi reconstruído. Agora, no tempo de Jesus, restaurado por Herodes, muito belo, e o povo admirado. E Jesus adentra no templo e descobre, numa parte do templo, um comércio que não deveria estar ali. Jesus não era contra, e nem contra o comércio, mas o comércio sendo feito no átrio dos gentios. Não sei se você sabe, mas o templo tinha o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, dos homens, o lugar do sacrifício, onde tinha o altar, que era o lugar também dos sacerdotes, e depois o santo, e o santo dos santos. Somente que, desde o átrio dos gentios, que era o lugar para acolher as nações, era também templo, era também lugar de oração. E por causa de um apego, não mais ao templo, por causa de uma confiança exagerada no ter, por causa de uma idolatria,
As autoridades faziam vista grossa, não se importavam de colocar dentro do átrio dos gentios um lugar de oração, animais, trocas de moedas e etc. Imagine o cheiro daquele lugar. Imagine o barulho dos animais. Imagine o barulho das moedas e etc. Ajudaria na oração daquele povo que vinha de lugares distantes para se encontrar com Deus. É importante nós termos esses contextos todos para compreendermos quão profética foi a atitude de Jesus e atual. Então Jesus entrou e aquela atitude profética, Jesus começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Repito, Jesus não era contra a venda e nem a compra, mas estava dentro de um lugar indevido. E era sinal de um apego, de uma idolatria no ter. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. E você acha que Jesus fez tudo isso assim, por favor, eu poderia tocar daqui a sua pombinha? Por favor, eu poderia derrubar a sua mesinha? Não, gente. Era o lava-jato, a operação lava-jato, lá dentro do templo. Que tinha de gente correndo para lá e para cá, com medo. E Jesus, com aquele gesto profético que não contradiz o seu amor e a sua misericórdia, porque Ele não queria que acontecesse com aqueles amados de Deus, com aqueles que estavam permitindo isto, o que estava acontecendo com aquela videira, que Ele deu aquela sentença dura. Beleza, folhagem, aparência, mas sem frutos. Um gesto profético para nós, irmãos, irmãs, porque nós não podemos viver de aparências, porque nós não podemos ser como aquela videira, estéril, sem frutos, enganadora. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, a sua vocação é ser como uma figueira com frutos. Frutos de verdade. Frutos de misericórdia. Por isso que Jesus disse, não está escrito que a minha casa será casa de oração para todos os povos? Não só para os judeus, para todos, logo em todos aqueles lugares, inclusive no átrio dos gentios. Não é verdade? Que principalmente na nossa infância, ora os nossos pais tomaram atitudes para conosco, que naquele momento a gente não entendeu. Ficamos aborrecidos, chateados, achando até que o nosso pai, nossa mãe não nos ama. Mas depois que a gente foi crescendo, né? E compreendendo os benefícios daquelas correções, a gente louva a Deus, glorifica o Senhor pelos pais que sabiam dizer sim, mas também dizer. Nenhuma educação se dá só no sim. Não poderíamos esperar da revelação de Jesus Cristo apenas o sim. Porque muito mais do que o nosso pai, muito mais do que a nossa mãe,
Ele veio para salvar, evangelizar, formar a todos. Repito, foram atos proféticos, mas atos proféticos para que não aconteça comigo e com você aquilo que aconteceu com a figueira. Versículo 20. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Eu citei o apego ao ter, o apego àquele comércio. Mas todos os apegos querem chegar na raiz. São capazes de destruir a raiz do nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. O apego ao prazer. Quando a gente ouve, infelizmente, falar de estupro, e ainda estupro coletivo, que é isso? Doença? Violência? Atitudes animalescas? Mas também falta de conversão. Também falta de conversão. Porque todos nós somos bombardeados constantemente para sermos idólatras do prazer, idólatras de uma cultura do bem-estar, no mundo que existe o mistério do sofrimento, no mundo que existe o mistério do mal. Que ilusão acharmos que é possível vivermos aqui, já o céu. É enganadora, é árida, é infértil essa cultura do prazer, do bem-estar. É estéril. Mas podemos nos apegar ao poder, querer controlar os outros. Podemos nos apegar até ao saber. Padre, mas não são coisas boas? O saber, o poder, o ter, o prazer? Foi Deus quem criou. É Deus que confere o poder. Mas para quê? Para que nós nos apeguemos? Não! Para que sirvamos uns aos outros no amor, sem apegos, porque senão isto vai nos secar. Os relacionamentos serão estéreis até a raiz. E Deus não nos criou para esterilidade espiritual, relacional. Não vou falar física, porque tem gente que, infelizmente, é infértil fisicamente, estéril fisicamente, mas produz muitos frutos espiritualmente, no amor, na acolhida. Podemos citar aqueles pais que adotam crianças, que corações férteis em amor, que frutos maravilhosos, que não pararam no limite humano, que não digo que foi Deus quem quis. Irmãos, nós não estamos no paraíso. Nem tudo aqui acontece porque Deus quer. Mas que graça! Em todos os acontecimentos, quem buscar a vontade de Deus não ficará sem uma resposta de graça e misericórdia. Não deixará de produzir frutos, como figueira fértil, como videira fértil. Ou ainda, para Deus, como aquele que, estando na videira verdadeira, que é Cristo, produz frutos que permanecem até a vida eterna. E aí testemunha ser uma figueira também verdadeira. Nós estamos começando o nosso acampamento mariano. E queremos
meditar sobre os mistérios da vida da Virgem, os dogmas, as aparições. Claro que um acampamento apenas não é suficiente. Por quê? Porque a vida da Virgem Maria, os seus testemunhos, as suas ações, por providência divina, por querer de Deus, na história, produziram e produzem frutos e mais frutos. Nossa Senhora é exemplo para nós de uma figueira verdadeira, de uma figueira que produz frutos. Sim, ela se apresenta sempre mais bela. Me recordo, por exemplo, em Medjugorje, quando um dos videntes perguntaram à Virgem Maria: por que a senhora é tão bela? Qual foi a resposta? Porque eu amo. Porque eu amo. Está aqui o segredo da verdadeira beleza, que não passa. Claro, em todas as aparições, Nossa Senhora sempre se mostra bela, bela, bela. Até os videntes, quando pedem que pintem ou façam alguma imagem, percebem que parece, mas nunca é como a verdadeira, como a real, são apenas imagens. Porque a beleza da Virgem vem do amor de Deus nela. A seiva do amor faz dela uma figueira com frutos. Diga para a pessoa que está do seu lado: a seiva do amor quer fazer de você mais e mais uma pessoa com frutos. Aí eu quero citar um trecho do diário de Santa Faustina, quando Nossa Senhora aponta para 3 frutos que percebo que são capazes de nos livrar em Cristo de todo e qualquer tipo de apego. Era a festa da Imaculada, Santa Faustina Kowalska, apóstola da misericórdia, estamos no ano da misericórdia. Ela fez uma novena, e em cada dia rezava 1000 Ave-Marias. Aí, no número 1414, seguinte, ela partilhou esta experiência. Solenidade da Imaculada Conceição. Antes da Santa Comunhão, vi a Mãe Santíssima em beleza inconcebível. Vai além do entendimento, para quem tem essa graça. Sorrindo para mim e disse-me, repitam comigo: minha filha, por recomendação de Deus, devo ser tua mãe, de maneira exclusiva e especial. Mas desejo que também tu sejas minha filha especial. Quem quer ser filho ou filha especial da Virgem Maria? E penso que as pessoas lá de casa também disseram: eu também. Sim, Nossa Senhora, por vontade de Deus, ela foi feita nossa mãe, exclusiva e especial. Que mãe maravilhosa! Mas também a nossa vocação é produzirmos frutos especiais. Aí ela indica 3. Desejo, minha filha caríssima, que te exercites em 3 virtudes, que me são as mais caras. Quem quiser anotar aí, pode anotar. E as mais agradáveis a Deus. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Nesse acampamento, ninguém vai formar você, que seria uma deformação, para colocar Nossa Senhora no centro. Não. O que Nossa Senhora mais quer é que Jesus seja o nosso centro. O que mais agrada a Nossa Senhora é colocarmos em prática a palavra do Senhor. Por isso ela disse, diz, e vai dizer sempre, até a volta gloriosa de Jesus: fazei tudo o que Ele...
Fazei tudo. E essas 3 virtudes ajudam, sem dúvida. Primeira é a humildade. Humildade e, mais uma vez, humildade. Ela repetiu assim para Santa Faustina. Qual é a primeira? Segunda, a pureza. Segunda? A terceira, o amor a Deus. Como filha minha, deves brilhar de maneira especial com essas virtudes. Terminada a conversa, estreitou-me ao seu coração e desapareceu. É isto que Nossa Senhora quer realizar no nosso acampamento mariano. Nos estreitar ao seu coração imaculado. Seja sob o título de Virgem de Guadalupe, como estou aqui, com a casula da minha ordenação, que tive a graça de ser ordenado no dia 12 de dezembro, como também eu fui batizado no dia 12 de dezembro, e recebi uma grande graça vocacional no dia 12 de dezembro. Como eu cheguei lá em Portugal no dia 12 de dezembro de 2003, vivi quase 8 anos lá. Amanhã eu vou poder partilhar sobre a atualidade da mensagem de Fátima. Seja o título de Nossa Senhora Aparecida, seja o título Nossa Senhora de Nazaré, de Lourdes, das Graças, são tantos títulos, mas sempre a mesma Virgem, que produziu esses 3 frutos, brilhou, e não só de humildade, de pureza, de amor a Deus. É como uma escada que nós temos que subir, descer, descer, subir, porque nós somos humildes, reconhecemos que somente pela seiva do amor de Deus, pela força, pelo poder do Espírito Santo, que nós seremos verdadeiramente humildes, aceitaremos as correções, aprenderemos com as humilhações da vida, aprenderemos uns com os outros, principalmente com o exemplo da Virgem Maria. Porque quanto mais imitarmos a Virgem e as suas virtudes, mais seremos de Cristo. Mais produziremos os frutos que o agradam, como ela citou a Santa Faustina. Virtudes que agradam a Deus. Humildade, pureza, amor a Deus. Quanto mais humilde, o Espírito Santo pode nos fazer puros. No pensar, no falar, no sentir e no agir. E aqui não estou falando apenas na área da afetividade e sexualidade, também. Mas puros quer dizer não misturados. Um ar puro, né? É um ar que não é misturado com coisas tóxicas. Da onde vem a corrupção no nosso Brasil e no mundo? Dessa mistura que nós vamos consentindo do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, dos nossos projetos, dos nossos planos, ao que é mal, ao que estraga, ao que é pecaminoso. Isso não atinge apenas uma área da sociedade. Pode atingir aqui dentro, este templo, o templo do nosso coração. Põe a mão no seu coração. E contando com a intercessão da nossa mãe, tão especial, vai pedindo ao esposo dela que venha purificando o seu coração. Venha em nosso socorro, Espírito Santo, por intercessão da Virgem Santíssima. Nossa mãe, que sabe que somos filhos criados por Deus para céus novos de uma terra nova. Espírito Santo vem, porque nós sabemos, como ouvimos na palavra de Deus,
na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7, que o fim de todas as coisas está próximo. E nós queremos estar preparados. E queremos receber de Jesus não uma sentença de condenação. Espírito Santo, nós queremos receber uma sentença de misericórdia. Porque aqui nós queremos viver a misericórdia. Porque aqui nós queremos nos amar uns aos outros com o teu amor, Senhor. Então vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, por intercessão da Virgem Maria. Dá-me um coração humilde, puro. Purifica-me, Senhor. Enche-me de amor a Deus. Dá-nos um amor apaixonado pelo Senhor. Por isso, um amor que não se rende às misturas, às impurezas, mas cresce, se exercita na humildade de quem precisa da tua ajuda, Espírito Santo. E não dispensa a ajuda daquela que é sua esposa, filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, hoje e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo.